Capítulo 8. A biblioteca. Um lugar em que gostava e gosto muito de ir é a biblioteca. A da colônia Casa do Escritor é realmente fantástica. Espaçosa, bem clarinha, com lindos lustres e janelas redondas, grandes, com alguns vidros coloridos, formando delicados desenhos em tom claro. Há muitas estantes, tudo é catalogado, muitas escrivaninhas para pesquisas e sofás confortáveis. Para achar o que se quer ler, temos o auxílio de um avançado aparelho parecido com o computador que se tem na Terra. Mas há também um bibliotecário à disposição para atender os leitores. A coleção de livros antigos é encantadora. Em destaque estão a Bíblia e os Evangelhos, com traduções diferentes, grandes, pequenos, ilustrados, com desenhos dos apóstolos, que são maravilhosas obras de artes. Em todas as bibliotecas do plano espiritual, em destaque estão os Evangelhos e alguns livros importantes sobre os mesmos. Logo na entrada há uma estante com os livros de Allan Kardec, em francês e em português. A colônia dá muito valor a essas obras. Junto delas também encontramos a biografia do mestre francês e também dos principais companheiros e médiuns que o ajudaram. Há um livro que o próprio Kardec escreveu quando desencarnado para as colônias de leitura em especial, falando de si próprio e de sua obra. O livro é pequeno e simples e diz das dificuldades que encontrou durante o seu trabalho, de suas dúvidas, dos esclarecimentos e de suas amizades. Que livro bonito! Poderia conter mais detalhes, não acha? Indaguei a bibliotecária. Ele mesmo escreveu tão pouco de si mesmo? Mostra a simplicidade do nosso codificador. Temos aqui biografias suas bem extensas, escritas por outros companheiros. Acredito que Kardec, ao fazer esse livro, quis exemplificar que ele também lutou com seus problemas e defeitos, que se esforçou para fazer seu trabalho, e que foram horas, dias e anos de luta para consegui-lo. Não foi um trabalho fácil, nem o recebeu sem esforço. Mostra-se que, se conseguiu, todos nós podemos também fazer algo de útil. Será que os encarnados poderão ler esse livro um dia? Indaguei novamente. Não está nos planos divulgá-lo entre os encarnados. Este livro só se encontra nas bibliotecas de colônias de literatura. Certamente o emprestamos e muito. Todas as colônias que se dedicam à literatura edificante, como a Casa do Escritor, têm pelas obras de Allan Kardec um carinho especial e um lugar de destaque. Já havia visto em outras colônias bibliotecas e salas de vídeo bem maiores e mais bem equipados que a da Casa do Escritor, mas nem por isso ela deixava de ser encantadora. Quando necessitávamos ou queríamos ler uma obra que não havia lá, pegávamos emprestado em outras colônias. O empréstimo é facílimo. Pedimos por um aparelho que dá uma leve lembrança do fax e em minutos recebemos a obra. À direita da biblioteca estão os livros espíritas, todos bons e já editados para os encarnados. Também há obras escritas por desencarnados que os encarnados ainda não conhecem. Algumas muito importantes sobre os temas da doutrina espírita. Que gostoso ler! Na colônia todos amam aprender, afinam-se com o gosto literário e têm o objetivo comum, divulgar e fazer boas obras. A matéria dada por Maria Adélia exigia-nos muitas pesquisas e fazíamos muitos trabalhos. Nessas ocasiões íamos às 8 à biblioteca. Que satisfação! Passávamos horas lendo e nos informando. Fizemos lindos trabalhos. Também ia muito à sala de vídeo. Revi muitas vezes as fitas da formação da Terra e dos principais acontecimentos do nosso planeta. O que gosto especialmente de ver é tudo o que existe sobre Jesus. Foram gravados quando ele estava encarnado. Podemos analisar os principais fatos acontecidos com ele. Todos os seus ensinos e parábolas são encantadoras e seus dizeres são maravilhosos. A primeira vez que vi Jesus, chorei o tempo todo. Ainda agora que já perdi a conta das vezes que o vi, emociono-me em certos pedaços e choro.
Também gosto de assistir os vídeos que tem os temas sobre Allan Kardec. Ele trabalhando com sua equipe, tanto a encarnada quanto a desencarnada, organizando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que gostam de aprender, lugares assim são deveras atraentes. E há muitas reuniões da casa. A colônia recebe visitas de moradores de outras casas e de diversos países. Trocam-se muitas ideias. Recebem-se também muitas pessoas importantes da literatura, tanto dos que estão encarnados como desencarnados. Quase todos filiados à casa. De modo especial, encantei-me com os escritores espíritas, Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles. André Luiz, sempre que possível, brindava a casa com suas palestras instrutivas e cativantes. Foi uma alegria imensa ouvir Emmanuel no encontro com todos os filiados do Centro-Leste. É um prazer ver encarnados escritores e médiuns em reuniões de incentivos e esclarecimentos. Para muitos, a casa é como uma fonte de energia e força, onde se beneficiam, se restauram e mais, recebem o apoio espiritual que necessitam. Porque às vezes os encarnados passam por períodos difíceis e precisam do carinho dos amigos para não desanimarem. Gosto muito de indagar, de saber, e assim procurava sempre a companhia dos que poderiam me ensinar. Conversava bastante com o simpático e instruído diretor da casa. Assim soube que tudo o que queria. Senhor diretor, fale-me um pouco da casa, do seu trabalho, dos filiados. Patrícia, disse ele sempre gentil, amo esse lar e temos nos esforçado bastante para que nossa tarefa dê frutos. Seus objetivos, seus trabalhos são maravilhosos. Temos prestado muita atenção em todos os que trabalham com a literatura espírita. Nossa lista de filiados é grande. Todos os que divulgam, vendem, editam e escrevem para a literatura edificante. Eles têm a nossa assistência. Se por 2 anos contínuos faz esse trabalho, são filiados à casa. Se a pessoa trabalhar nesse setor um determinado tempo e abandonar, continua filiado? Tudo faremos para incentivá-la a não abandonar ou a voltar, mas ela, sendo livre, certamente poderá abandonar a tarefa começada. Se depois de muita insistência de nossa parte ela desistir realmente, é estudada a causa que a levou a essa atitude. Porque às vezes existem justificativas como doenças ou algumas dificuldades sérias. Neste caso, continua afiliado, mas se não houver motivo, pode ser desligado, mas terá sempre em seu favor o trabalho já realizado. Ao desencarnarem, os filiados recebem alguma ajuda especial? Indaguei novamente. Aqueles que ajudam a boa literatura costumam ler também e aprendem muito. A maioria, com algumas raras exceções, aproveita o que lê para o bem de si mesmo. Faz por merecer ser socorrido após a desencarnação. Fazendo-se merecedor, recebe ajuda sim. Quando prevemos a desencarnação de um filiado, nossa equipe vai ajudá-lo nos últimos dias em que seu desligamento e o conduz para uma colônia de socorro de sua preferência ou do espaço espiritual de sua cidade material. Pode ser levado também para os postos de socorro. Depois dessa ajuda, cabe a eles continuarem no local para o qual foram transportados ou não. Todos temos o livre-arbítrio de querer ou não o socorro. É difícil um caso em que o filiado não aceite nossa ajuda. Como disse, para si faz quem lê, divulga, vende ou até escreve boas obras. Já aconteceu de um filiado não merecer essa ajuda? Perguntei curiosa. Infelizmente sim, mas graças à bondade do Pai é raríssimo o fato. Mesmo assim, ele é vigiado por nós e, quando possível, socorrido. Já ocorreu de espíritos ignorantes tentarem vingar-se de espíritos filiados quando estão desencarnados recentemente? Este vingar-se que digo, expliquei, sei que não tem razão de ser, mas ouvi muito por aí, esses irmãos xingarem, blasfemarem, rogarem pragas. O que quero saber é se aconteceu deles desejarem vingar-se dos que fazem o bem. Sua pergunta, Patrícia, é muito interessante. Esses espíritos, infelizmente, têm ciúmes do esforço que fazem.
Muitos irmãos que caminham para o progresso e fazem o bem. Eles falam, mas fazer é outra história. Não conseguem, só conseguirão se essa pessoa se descuidar e vibrar como eles. Assim mesmo terão oportunidade de receber sempre ajuda e conselhos dos bons. Realmente, escutamos muito esses irmãos falarem assim, porque às vezes o bem que se faz pode atrapalhar uma maldade desses espíritos. Em nosso trabalho, um bom livro são sementes boas que têm frutificado em muitos corações, e isso pode incomodar. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, não podem. Primeiro, porque já disse que nossos filiados recebem assistência, e quando desencarnam, os vingativos nem podem chegar perto. É justo o trabalhador do bem receba seu salário na hora da desencarnação. Quem faz bons amigos trabalhando para o bem, faz amigos fiéis que o ajudam quando necessário. Quantas maldições e pragas deles contra os bons, a eles retornam por não encontrarem ressonância. Aqui não existem recém-desencarnados? Não se pode trazê-los para cá? Não, aqui é lugar para os que estão totalmente adaptados ao plano espiritual. Mesmo para os justos, a desencarnação traz necessidade de uma recuperação e descanso. Nem que seja breve sua adaptação à vida espiritual, deve ser feita em local próprio. Por isso são levados à colônia de socorro. Muitos, após um período, podem escolher o que irão fazer depois. Há também os que foram filiados quando encarnados e que depois preferem outras formas de atividade. Pode-se filiar depois de desencarnado? Indaguei e ri. Não havia acontecido esse fato comigo, mas já que fizera a pergunta, o amável senhor respondeu. Certamente. Você, Patrícia, se filiou agora. Quando encarnada, embora gostasse da boa literatura e dos livros espíritas, não chegou a trabalhar com eles para merecer uma filiação. Isso acontece bastante. Muitos não tiveram a oportunidade de se filiar quando encarnados, e o fazem depois. Aproveito para lhe dizer que é um prazer tê-la conosco, mesmo sabendo que será por pouco tempo. Conheço seus planos e a incentivo. Devemos sempre lutar e nos esforçar para conseguir o que queremos. Tenho visto aqui encarnados não filiados em reuniões. Por quê? São todos amantes da boa literatura. Aqui vêm porque se afinam com a casa e com seus moradores. Vêm receber incentivos. Esse fato acontece raramente. Nossa preocupação é com os filiados. Pode acontecer de, em certas situações, os filiados receberem remuneração material? Sim, temos editoras que são o ganha-pão de famílias. Há empregados de bancas e livrarias que recebem seu salário para sobreviver. Infelizmente, os que fazem só pelo salário fazem como se fosse apenas um trabalho como outro qualquer. Esses não são filiados. Os que trabalham com amor, embora tenham a remuneração que necessitam, filiam-se. Na casa do escritor estão filiados só os médiuns psicógrafos? E os outros? O diretor viu com graça minha pergunta. Todos os que fazem o bem se filiam ao bem. Todos os que fazem o bem têm possibilidade de se tornarem bons. De fato, a casa trata da parte literária dos médiuns psicográficos. Mas outros médiuns têm também sua proteção. Para começar, quem faz o bem para si? Quem faz por merecer, conquista seu bom lugar. Os outros médiuns ativos, os que trabalham para o bem, deles mesmos e dos outros, têm sempre amigos bons a lhes prestarem a ajuda necessária. Tem também o carinho de todo o centro espírita que frequentam. Está em projeto a formação de uma colônia de apoio a todos os médiuns. Será uma casa móvel como essa, que volitará sobre o Brasil, incentivando todos os médiuns a estudarem e serem úteis no bem. Não me dei por satisfeita. Havia muitas perguntas para fazer. Temi ser inoportuna, mas amável como sempre, ele me incentivou a indagar. Pergunte o que quiser, Patrícia, responderei como me for possível. Não me fiz de rogada e continuei.
que acontece com os que vendem bons livros, mas vendem os ruins também? Procuramos incentivá-los a ficar só com os bons, embora o que se entenda por ruim possa ser classificado de várias formas. Devemos analisar de que tipo é a literatura ruim que se vende. Podem ser ruins os livros de péssimo gosto que não dizem nada de bom, nem de mal. Agora, se forem obras que incentivam o crime, os vícios, as drogas, o sexo, essas são nocivas. Se a pessoa não entender nosso pedido de ficar só com as boas obras, não pode ser filiada. Pode um encarnado pedir a um escritor desencarnado que trabalhe com ele? Pedir pode, mas para ser atendido tem que ser analisado o seu pedido. Teria esse encarnado condições de ser um instrumento? É médium, psicógrafo? Se for, é estudioso? É paciente, perseverante para treinar e afiar a sua capacidade? Se as respostas forem positivas, ainda temos que levar em conta se o espírito que pede está disponível e quer. Agora, se o pedido é para qualquer escritor desencarnado, é mais fácil atendê-lo. São poucos os bons escritores conhecidos dos homens, mas muitos os desconhecidos de Deus. Agradeci a este novo amigo por tamanha delicadeza em responder a tantas perguntas. Sempre fui grata às pessoas que bondosamente respondiam minhas perguntas e indagações, em minha ânsia de aprender cada vez mais. E era sempre um enorme prazer participar de tão agradável conversa. Naquela tarde estava eufórica, porque íamos receber uma visita importante para mim, embora todas as visitas que a casa receba sejam importantes, e não se faça distinção entre seus convidados. Mas sempre admirei o visitante daquela tarde, Francisco Cândido Xavier, pela sua dedicação à literatura espírita. Foram horas e horas de trabalho, renúncia e esforço para conseguir escrever tantos livros. Lembrei-me de um dos comentários que Antônio Carlos fez. O médium é parceiro do escritor. Podemos dizer que escrevem em dupla. Fiquei a esperá-lo no pátio da frente. Veio com Emmanuel. Fiquei maravilhada. Não está tão velho. Parece tão saudável. Antônio Carlos, que estava ao meu lado, sorriu de minhas exclamações. Patrícia, nosso perispírito demonstra o que somos na realidade. Às vezes uma pessoa má tem o físico lindo, mas seu perispírito é feio. E pode ocorrer o contrário. Não que seja o perispírito totalmente diferente do corpo carnal, mas a harmonia e a bondade dão a perfeição. O desequilíbrio e a maldade desarmonizam, deformando. Você olha o Chico e o reconhece, sente que é ele, sabe que seu corpo está desgastado pelo tempo e pelas doenças, mas seu perispírito não. Ele é bonito pela harmonia e simplicidade de que é portador. Realmente, parece mais jovem. Seu espírito, com o entendimento, irradia ao perispírito saúde e alegria na missão cumprida. Você já viu muitos desencarnados que têm os perispíritos fortes, reflexos de doença, velhice e necessidades. Outros, logo que desencarnam pelo entendimento e merecimento, já têm seu perispírito harmonizado. E outros, ainda mesmo encarnados, já são desprendidos dessas necessidades. Têm a saúde espiritual, porque cultivam o verdadeiro eterno, a vivência do bem do espírito. Logo que ele chegou, muitos o cumprimentaram. Tentei aproximar-me. Acanhada, fiquei observando-o de perto. Ele andava e eu andava atrás. Para todos, tinha uma palavra carinhosa e uma memória incrível. Indagava sobre fatos e sobre amigos comuns. No momento em que ficou sozinho, criei coragem e me aproximei. Dei a mão para um cumprimento e me olhou com muito carinho e disse-me: Obrigada, Chico, por você não ter desistido de sua tarefa e ter, junto a tantos escritores, nos levado livros maravilhosos. Particularmente, esses livros muito me ajudaram e ajudam tantas pessoas. Ele sorriu e indagou: Faz algum curso na casa? Sim, estou me preparando para ditar aos encarnados.
Você então acha que fiz algo de bom? Que faço? Acho sim. Então faça como eu. Passou a mão delicadamente pelos meus cabelos e sorrindo concluiu: que os bons exemplos sejam objetivos, que o Pai a abençoe. Emocionei-me tanto que senti os olhos lacrimarem. Outros companheiros se aproximaram e ele, sempre atencioso, voltou-se para lhe dar atenção. Todos fomos convidados a ouvir uma palestra. Humberto foi o orador. Como sempre, o assunto foi a literatura. Falou das dificuldades em que se fazem bons livros, que atualmente muitos bons escritores estavam desencarnados e que nem todos podiam usar da psicografia por falta de bons médiuns, de instrumentos que fossem dedicados e corretos. Para fazer bons livros é necessário coragem. Materialmente está difícil e infelizmente se vende pouco, mas terminou incentivando todos ao bom ânimo e ao trabalho incessante. Não discordou muito. Após, convidou Chico a falar. Sorrindo sempre, o conhecido espírita e médium levantou-se diante de todos, disse poucas palavras. Irmãos, que Jesus esteja em nossos corações. O que Humberto disse veio muito a me calhar nos acontecimentos atuais. Necessitamos de bons escritores encarnados e de médiuns que aceitem a tarefa fiel de intermediários. Médiuns sem vaidade, que trabalhem com boa vontade e que não tenham pressa de editar. Logo que comecem a psicografia, a necessidade de se fazer um treino e de estudar a doutrina e as obras de Kardec, que não fiquem com medo de fazer, nem com desânimo. Nem pensem que não vale a pena. Esse trabalho não dará frutos materiais, mas sim espirituais. Reunidos aqui, passemos a necessidade de trabalhar sempre. Se estiverem encarnados, que se voltem ao estudo com serenidade e dedicação. Nada se faz de um dia para o outro. Aos desencarnados, incentivo-os a encarnarem e a se dedicarem no plano físico à literatura espírita edificante, e que também se preparem para ser médiuns psicógrafos. Fez uma pausa e um dos ouvintes indagou: Chico, acabei um curso que me preparou para ser médium psicógrafo, quando estiver encarnado. Tenho medo de perder-me, acho que não serei capaz de dedicar-me tanto, de renunciar aos prazeres da matéria para dedicar-me ao treino, ao trabalho, aos livros. Que me diz? Sei que sua existência encarnada não tem sido fácil. Também não é difícil. Não me sacrifiquei. Quando se faz o que se ama, tudo é mais fácil. É nosso prazer. Fui e sou muito feliz. Ganhei mais do que imaginava. A tranquilidade e a paz que sinto são altíssima recompensa. A amizade de que sou portador não tem preço. Ame, tente amar mais, irá fazer o que planeja. Ame e tudo ficará mais fácil. A reunião acabou com uma linda prece. Foi uma noite memorável.